inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Boa noite, amada igreja. Que graça e a paz de Jesus sejam com cada um de vocês. Você do Facebook que nos acompanha, seja muito bem-vindo. Embora seja virtualmente, mas esperamos em breve a tua visita aqui na rua Anair Bonato do Tozin, número 237, no bairro Mauá, em Colombo. Você será muito bem-vindo. Amém? Quero convidar os irmãos a abrir as suas Bíblias no Salmo 150. Salmos 150. Amém? Aleluia! Louvem a Deus no seu santuário, louvem em seu magnífico firmamento, louvem-no pelos seus feitos poderosos, louvem-no segundo a imensidão da sua grandeza, louvem-no ao som da trombeta, louvem-no com a líria e a harpa, louvem-no também com tamborins e danças, louvem-no com instrumentos de cordas e com flautas, louvem-no com símbolos sonoros, louvem-no com símbolos ressonantes. Tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. Amém? Você tem fôlego? Vamos louvar a Deus? Se coloque de pé, vamos fechar nossos olhos, fazer uma oração, entregar este momento a Deus. Pai, estamos aqui diante da Tua presença, Deus, e queremos entregar, ó Pai, as nossas vidas, Senhor Deus, continuar aquilo que já fazemos durante a semana, ó Pai, que é louvar e exaltar o Teu santo nome, ó Pai. Recebe, Senhor nosso Deus, nosso louvor agora como cheiro suave a Ti. E te pedimos, ó Pai, que o Senhor venha, ó Pai, se faça presente aqui, ó Deus, e que venha com o Teu santo poder, ó Pai, que nessa noite possa haver cura, possa haver libertação, ó Pai. Que a Tua palavra venha de encontro aos nossos corações, ó Pai. Essa oração que eu te peço, agradeço no nome de Jesus, amém. Amém? Bem, vamos louvar a Deus? Vem, esta é a hora da adoração. Vem, dar a Ele teu coração. Assim como estás toda língua confessará
aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós, e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós, e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais, a luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande, e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. O véu que separava não separa mais, a luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande, e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. O véu que separava não separa mais, a luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Aleluia! Só pra te adorar e fazer teu nome grande, e te dar o louvor que é devido. Para quem estamos aqui? Estamos nós aqui para te adorar, ó Pai. Amém? Louvado seja o Senhor, irmãos, amém? Podem sentar, queridos. Como é bom celebrarmos e adorarmos o Senhor. E hoje nós estamos num tempo de oração. Essa semana nós iniciamos um clamor ao Senhor pelos nossos amados, os nossos queridos que hoje não estão aqui e provavelmente estão conosco online. E nós intercedemos e oramos ao Senhor pela família dos nossos irmãos que estão acamados, que estão enfermos. Alguns positivaram, outros estão com outros problemas de saúde. Nós oramos pela família do irmão Valdecir, a família do missionário Mauro, a família da irmã Bena, do irmão Alex, a família da irmã Lucidélia. Oramos pela família do irmão Jacques e a irmã Tati, que estão enlutados hoje. A irmã dele faleceu nessa madrugada e estão entristecidos. Nós oramos ao Senhor pela família da irmã Gisele, a família da irmã Patrícia, a família da irmã Gabi, que estão passando por enfermidade, essa enfermidade que nós estamos vivendo agora. Mas há outras enfermidades e nós estamos orando pela vida da irmã Raide, que está com uma outra situação na sua saúde. Nós continuamos orando por ela. Oramos também por aqueles que não estão conosco, porque estão viajando, a irmã Jussara, a irmã Celeste, e nós colocamos a vida destes diante do Senhor. Pedimos que o Senhor esteja com eles. Não estão conosco aqui por essas razões, né? Com o tempo em que vivemos, quando alguém começa a sentir uma dor de cabeça, uma febre, uma gripe,
é bom que participe online conosco. Oramos pela família do irmão Valmir, a irmã Luana, os seus filhinhos. Nós os colocamos diante de Deus agora. E eu gostaria que nós tivéssemos um tempo em oração. Nós vamos colocar a vida desses nossos irmãos diante de Deus. Eu gostaria de que você ficasse à vontade, ou em pé, ou de joelhos, ou assentados, mas nós vamos orar, interceder. Quero pedir ao missionário Pedro Paulo que vem aqui à frente, ele vai estar orando, vai estar colocando a vida desses irmãos diante de Deus, e você vai poder estar lembrando deles. Nós já falamos o nome deles diante do Senhor, e você vai poder lembrar agora, porque são nossos amados, nossos queridos, que sempre estão aqui conosco, e hoje não estão, porque estão se resguardando, cuidando de si mesmos e cuidando de nós também. Então vamos orar, vamos baixar nossas cabeças, vamos estar orando pelo patrão do irmão Luiz Carlos, que fará uma cirurgia essa semana. Vamos colocar diante do Senhor também. Vamos lembrar o pastor Eduardo Arantes, que também vai fazer uma cirurgia nessa semana. Quantas pessoas, quantos nomes vêm à nossa mente? Então esse é o tempo de nós orarmos e colocarmos diante do Senhor. Amém. Amém. Oremos, igreja. Senhor Deus, Santíssimo Pai, muito obrigado, ó Pai, porque o Senhor nos trouxe até aqui a Tua casa, ó Pai. Pai, nós te louvamos, ó Pai, porque só Tu és grande, Senhor. Amém. Porque só Tu és bom, ó Pai. Amém, Jesus. E Tu és fiel a nós o tempo todo. Pai, nós colocamos nas Tuas mãos a vida daqueles nossos irmãos que estão passando por qualquer tipo de dificuldade nesse momento, ó Pai. Sejam aqueles que positivaram, que estão com a saúde debilitada, ó Pai. Sejam os enlutados, aqueles que estão esperando uma cirurgia, ó Pai. Que o Senhor visite, ó Pai. Visite cada um deles, ó Pai. Nós sabemos que o Senhor é aquele que é o mesmo ontem, hoje e amanhã. Aquele que nos criou e conhece o íntimo do nosso ser, conhece cada célula do nosso corpo, Pai. O Senhor é o único, Pai, que tem poder para curar, para transformar, para trazer vida nova, ó Pai. Então visita, ó Pai, todos aqueles que estão enfermos nesse momento, ó Pai. Vem com a sua mão de poder, ó Pai, com a sua mão de cura, ó Pai, e toca a vida de cada um deles, ó Pai. O Senhor conhece cada um deles, ó Pai, conhece o íntimo do ser de cada um deles, ó Pai. Então, esteja com eles, ó Pai, esteja conosco também nesse momento de culto, ó Pai. Fala aos nossos corações, quebra qualquer barreira, ó Pai, que estejam nos nossos corações impedindo, ó Pai, de ouvir e praticar a Tua palavra, ó Pai. Fala conosco, ó Pai, e continue agindo nas nossas vidas e através das nossas vidas. É isso que eu te peço no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Amém. Aleluias. Amém. O Senhor Deus está sempre conosco, Ele cuida de nós. Nós somos os seus filhos e Ele se importa conosco. E por isso que nós podemos nos alegrar porque o Senhor tem nos livrado de males maiores, o Senhor tem nos livrado, nos protegido, tem nos dado saúde, não é verdade? Você pode dizer amém a isso? Deus tem dado saúde, Deus tem cuidado da tua família, Deus tem te dado trabalho, alimento. Você que está conosco aí no Face, Deus tem cuidado de você, sim ou não? Deus tem te dado o alimento, o abrigo, a saúde, Deus tem te dado a casa, a moradia. Como é que é o nosso coração diante de todos os benefícios que Deus tem nos dado? Nós nos colocamos como pessoas merecedoras ou como pessoas com o coração grato pelo presente de Deus? E é numa situação desse, no entendimento de que todas as coisas são de Deus, e Ele nos dá de bom grado, Ele nos dá de presente, que a gente participa agora do culto, ofertando ao Senhor. Dízimos e ofertas é um privilégio. E é um privilégio para poucos. Por que para poucos? É um privilégio para aqueles que entendem que devem devolver ao Senhor a parte daqueles 100% de bênçãos que Deus dá. E quando separamos essa parte para o Senhor, nós somos agraciados, nós somos abençoados.
E podemos fazer assim, entendendo que o nosso coração não está entristecido. Não fazemos assim porque queremos receber de Deus em troco, ou o máximo, mas fazemos porque o nosso coração está agradecido pela saúde, agradecido pela paz, pela vida, pela família, pelo dom da vida, agradecidos porque temos oportunidade de estarmos aqui juntos. Uns online, outros que estão conectados conosco. Você também pode participar desse momento do dízimo, da oferta. Você pode fazer isso através do Pix. Você pode também dedicar ao Senhor a sua vida, a sua família. Porque quando assim fazemos, nós entendemos que não é dinheiro, mas é o nosso viver. A palavra de Deus diz que quando nós assim fazemos, nós podemos dar um passo de fé, que é o que a palavra de Deus diz, de fazermos prova de Deus. Já imaginou você poder fazer prova de Deus, que é aquela situação de você estar num apuro, mas entender que aquela parte é de Deus, e você não vai usar aquela parte para você, e Deus depois te abençoa. O texto bíblico diz que Deus abre as comportas dos céus. E abrir as comportas dos céus, para quem já viu uma hidrelétrica, sabe que as comportas são aquelas portas que seguram a vazão de água. E quando tem muita chuva, a represa fica inundada de água, a ponto de quase transbordar a barreira. Então precisa se abrir as comportas para que a água saia. É isso que Deus está dizendo. Eu vou abrir as comportas dos céus e vou derramar sobre você tanta bênção, mas tanta bênção que você não vai conseguir dar conta de agradecer, de louvar, de tantas que são. Você crê nisso? Você crê no sobrenatural de Deus assim? Você crê neste sobrenatural de Deus? Pode ser que você que está conosco online ou presencial esteja nesse ponto de fazer prova a Deus. De dizer, tudo bem, Senhor, eu serei fiel. Eu exercitarei, aqui eu farei o exercício da fidelidade. E eu vou crer que as comportas do céu se abrirão sobre mim. Enquanto nós cantamos esse cântico que fala desse derramar do Senhor, Jesus, venha reinar em mim, Senhor. Enquanto nós cantamos esse cântico, então você que veio preparada para esse momento do culto, pode celebrar o Senhor, pode dedicar e faça isso como culto, em nome de Jesus. Vem aqui à frente e dedique ao Senhor o seu dízimo e a sua oferta. Vamos ficar em pé? Sobre toda a terra tu és o rei. Montanhas em um pôr do sol, uma coisa só, meu desejo é verdade em mim, reinar em mim, com teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, tu és o Senhor, de tudo que sou.
Senhor possa abençoar cada pessoa que está aqui, Pai, cada lar, cada trabalho, Pai, para que nunca falte o alimento na casa, Pai, para que nunca falte o emprego, Pai. Que o Senhor possa vir abençoar, Pai, quem está à procura de emprego, precisando, Pai, que o Senhor possa ir na frente, Pai, e abençoar todo mundo, Pai. Que nunca falte nada, Pai, que o Senhor também possa nos dar saúde, Pai, para que possamos trabalhar, Pai, e que o Senhor possa abençoar, Pai, todos nós. Em nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Quero chamar aqui à frente os pequenos, grandes homens do futuro. Isso, homens e mulheres do futuro, muito bem. Eu, quando crescer, quero ser igual a eles. Professora irmã Beatriz, nossa missionária, vem aqui à frente. Tudo bom, Arthur? Você está bem? Isso, muito bem. Olha que gente linda que está aqui. Irmã Sirlene, minha querida, vem aqui à frente, vem orar por essa turma. Irmãos, vamos ficar em pé mais uma vez. Estenda a sua mão em direção a estes. Vamos orar, colocar a vida deles diante do Senhor. Pega aquele microfone ali, irmã Sirlene. Vamos pedir que o Senhor Deus use a irmã Beatriz para ministrar ao coração deles. E vocês têm uma tarefa muito importante hoje, viu? Vocês vão guardar no coração e na mente aquilo que Deus vai falar com vocês, para falar com aqueles que não vieram hoje, né? Hoje está faltando bastante, não é verdade? Isso. Mas vocês que vieram têm uma tarefa muito especial, de ouvir aquilo que vai ser ministrado ao coração de vocês e falar para os que não vieram. Estenda a sua mão, irmã Sirlene, ore. E se você concordar com esta oração que está sendo feita, diga amém em nome de Jesus. Vamos orar. Obrigada, Senhor, porque o Senhor já falou nossos corações, Pai, nesse tempo, Senhor. Pai, agora eu quero colocar, Senhor, nas tuas mãos, na tua presença, Senhor, essas crianças daqui, Pai. Em nome de Jesus, Pai, abençoa esse tempo que eles vão ter, Senhor Jesus, vão aprender mais do Senhor, que possa, Deus, que o Senhor possa usar, Senhor, a irmã Beatriz, Senhor Jesus, que ela possa ser usada por Ti na vida dessas crianças, Deus, em nome de Jesus, que seja um tempo precioso, grandioso, Pai, que o que eles aprenderam hoje, que eles possam estar levando nos seus corações, uma sementinha do Senhor, que possa florescer em cada lar, Senhor, em cada família, Pai, em nome de Jesus, Pai, fica conosco nesse tempo, Senhor, ministra nossos corações, fala nossos corações nesse tempo tão precioso aqui, Pai, na Tua casa, Pai, em nome de Jesus, aqui eu entrego, Deus, essas crianças, o tempo que eles vão ter, Senhor, e cada um de nós aqui, fica conosco, Pai, assim que nós oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor, amém. Podem sentar, irmãos. Crianças, segurem nas mãos da professora para ela não correr. Isso, não deixa ela correr não, tá bom? Nós vamos continuar conversando sobre o sobrenatural de Deus. Isso. As crianças já subiram, a Sara pode subir ali com o professor. Isso. Pedro Paulo ajuda a levar a Sara lá para cima. Nós vamos continuar estudando e aprendendo sobre o sobrenatural do Senhor. E no próximo domingo nós vamos estar entendendo esse sobrenatural de Deus olhando para essa árvore aqui, ó. Essa árvore esse ano vai ser a história da nossa IBEV. E domingo que vem nós vamos ter a oportunidade de ouvir um testemunho de um missionário que é missionário nas regiões ribeirinhas, e esse é um dos desafios de nós como igreja, e vamos entender o sentido desta árvore. Nós vamos estar ouvindo uma palavra que vai nos ajudar a entender, e nós vamos nos achar em cada um dessas folhinhas, desses galinhos, e vamos estar nos encontrando nesse desenho
porque o Senhor Deus quer que a gente esteja crescendo. Assim como a árvore que ela é plantada, tem a sementinha e a sementinha brota, da mesma forma as nossas vidas, né? A gente vê ali o Eduardo, vimos o Eduardo nascer, ele agora já tem mais de 1 aninho, ele está desenvolvendo, e nós queremos o Eduardo daqui a mais 5, 10 anos, assim como o Enzo, correndo, andando aqui por essa igreja, aprendendo de Jesus, aprendendo das coisas dessa vida. Isso mesmo, Eduardo, ele já está sabendo que é dele, que a gente já está falando, ele está interagindo ali. A gente não quer que a criança continue sendo um bebê, não é verdade? Vocês queriam que os filhos de vocês continuassem bebê para todo sempre? O bebê fica só na foto, não é assim? Você olha aquela foto do seu filho, da sua filha bebezinho, não é assim? E diz, olha como era bonitinho, né? Ali no hospital, logo que nasceu. Mas os pais gostam de ver a foto de 1 aninho, os 2 aninhos e 3, não é assim? Quando chega ali aos 15 anos, não é? E desta maneira, a gente faz de tudo para a criança desenvolver. Se a criança não desenvolve, a gente vai ao médico, a gente procura o pediatra, o que está acontecendo, essa menina e esse menino come, não cresce, não desenvolve. O que está acontecendo? Não é assim, pais? Vocês não fazem assim? Sim ou não? Exatamente. Então, na vida da igreja também. Hoje, por exemplo, quando nós olhamos esse espaço aqui, puxa, nós estamos lembrando de alguns irmãos que não estão aqui hoje. E não estão aqui não é porque não quisessem estar. Algo os impede. Estão conosco, conectados. Fazem parte dessa árvore. E domingo que vem a gente vai entender um pouquinho mais sobre essa conexão de como vivermos o sobrenatural de Deus, como entendermos essa proposta de Deus para nós. Tudo bem aqui com a projeção? Ok, então podem ir. Vocês daí é que vão dar o comando. Eu gostaria que nós abríssemos a nossa Bíblia lá no livro de 1 Reis. E você vai abrir sua Bíblia lá e nós vamos conversar um pouquinho sobre o sobrenatural de Deus ali. 1 Reis, o capítulo 17. A minha tradução aqui é da NVI. 1 Reis 17, do versículo 8 até o versículo 16. E nós vamos estar aprendendo do Senhor essa palavra que tão especial sobre o sobrenatural de Deus. A partir do versículo 8. Ok? Marque esse texto na sua Bíblia. Provavelmente você já deve ter ouvido falar dessa história, mas você vai ter a oportunidade de degustar um pouquinho aquilo que Deus está dizendo aqui nesse texto, aqui na palavra do Senhor. 1 Reis, capítulo 17, vamos começar no versículo 8. Veio então a palavra do Senhor dizendo, e a palavra veio a Elias para que ele dissesse. E Deus diz a Elias, levanta-te, vai para Serepta que pertence a Sidom e habita ali. Eis que eu ordenei a uma mulher viúva que ali te sustente. Levantou-se, pois, Elias e foi para Serepta. Chegando ele à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. Ele chamou-a e lhe disse, traze-me, peço-te, um vaso com um copo d'água para eu poder beber. Quando ela ia buscar a água, ele disse para ela, traze-me também um bocado de pão contigo.
Ela, porém, respondeu: vive o Senhor teu Deus, que não tenho nenhum bolo, senão somente um punhado de farinha na vasilha e um pouco de azeite na botija. E eis que estou apanhando uns 2 gravetos para ir prepará-lo para mim e para meu filho, a fim de que o comamos e morramos. Ao que lhe disse Elias: não temas, vai e faze como disseste. Porém, olha que interessante, porém, faze disso primeiro para mim um bolo pequeno e traze-mo aqui. Depois farás para ti e para teu filho. Aí, versículo 15. Versículo 14. Pois assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da vasilha não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. Ela foi, fez conforme a palavra do profeta Elias, e assim comeram ela e a sua casa durante muitos dias. Da vasilha a farinha não se acabou, da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor, que ele falara por intermédio de Elias. Amém? Mais uma vez, feche os seus olhos, abaixe a sua cabeça, vamos orar? Pai, nós continuamos na tua presença, queremos aprender do Senhor. Queremos conhecer de Ti os Teus propósitos e os Teus desígnios. Fale conosco, Senhor. Mostra-nos a Tua verdade. Ensina-nos, ó Deus, os Teus princípios. Dá-nos, ó Pai, entendimento da Tua palavra para colocarmos em prática em todo o nosso viver. Pois é a oração que fazemos, ó Deus, a Ti, em nome de Jesus. Amém. Você pode dizer amém? Irmãos, amém. O Eduardo disse amém ali também. Irmãos, marque esse texto aí na sua Bíblia e vamos conversar um pouquinho sobre ele. Eu hoje quero pensar sobre a viúva de Sarepta e o sobrenatural de Deus. E pode inverter ou o sobrenatural de Deus pela ótica da viúva de Sarepta. E aqui, é claro, as pessoas tinham um nome relacionado ao local onde habitavam, onde moravam. Então, por isso, a viúva de Sarepta, por isso a viúva desse local. E ela, então, a gente pode imaginar sendo viúva, a luta, a dificuldade que era para uma mulher naquele tempo sobreviver e sustentar a casa. Significa dizer que ela não tinha outra fonte de renda senão recolher as espigas que ficavam caídas ao longo da colheita que era feita nos campos. Bom, e aqui é interessante nós entendermos um pouquinho, porque havia o que eu estou chamando aqui de flagelo, uma falta de água nesse momento, nesse tempo em que eles estavam vivendo. Eu acho que quem já viveu ali pelo Nordeste, né, já morou no Nordeste, sabe o que é falta de água, sabe o que é carregar água na cabeça, armazenar água para ter durante o dia, sabe o que é ter que cuidar de uma cacimba, de um poço de água para não faltar água dentro de casa. Diferente até de muitos aqui da parte do Sudoeste para cá, que já não tem tanto desse problema. Por isso que nós estamos tendo que racionar água para não esbanjar, para não jogar água fora. Mas ela estava vivendo essa situação. Não somente ela, mas toda a região. Então, por quê? Você está com a sua Bíblia aberta, não é? Vamos lá. Você também no Face está com a sua Bíblia aberta. Nós continuamos aí em 1 Reis, capítulo 17. O que acontece? O flagelo, a falta de água,
a seca. A gente pode dizer o Nordeste brasileiro lá em Serepta. A terra que não produzia, a terra que virou um torrão, a terra que não tinha vida, porque estava seca, não tinha água. Porque não tinha água. No versículo 1, Deus diz aqui no versículo 1, para Elias falar ao rei Acabe que ele não mais teria água. Versículo 1 diz assim: ora, Elias, o tesbita de Tisbe de Gileade, disse ao rei Acabe: juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, que não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. Mas por quê? Porque o rei Acabe, e aqui é muito importante, eu gostaria que você prestasse atenção. O rei Acabe, e fica um desafio para você olhar o capítulo 16, o rei Acabe fez tudo o que desagradava a Deus. O rei Acabe fez aliança com ídolos. O rei Acabe cultuou a ídolos pagãos. O rei Acabe fez aliança com povos pagãos. O rei Acabe não quis honrar a Deus. E então, Deus disse: olha, eu vou dar uma punição para você, ó rei. E de repente você pode perguntar para mim, mas por que o povo sofreu? Porque quando o líder não teme a Deus, todos os liderados sofrem juntos. Quando na sua casa, o líder da sua casa não teme a Deus, não busca a direção de Deus, toda a família sofre junto. Se o líder da família toma uma direção que é ruim, toda a família sofre. Todos, o esposo, a esposa, os filhos, todos da casa sofrem. Não adianta entender que o meu pecado, ele é só meu. A minha falha, ela é só minha. Não. A decisão que eu tomo contrária a Deus, ela afeta aqueles que estão ao meu redor. Por isso que quando Deus aqui está querendo dar uma correção ao rei Acabe, todo o reino, todos os moradores, todos enfrentariam dificuldades. Agora lembre que a palavra de Deus diz que nenhuma tentação vem de Deus, mas com a tentação ele dá o escape para que a gente possa suportar a tentação. É isso que Deus está fazendo com a viúva de Serepta. Ela também passava escassez de água, mas Deus veio ao encontro dela e não permitiu que ela morresse de fome. Assim como outras famílias daquela região. Quando a palavra de Deus diz que não viria nenhum orvalho, na verdade não significa dizer que iria ficar todo esse período sem cair uma gota de água. Na verdade choveu, mas não era chuva suficiente para fazer a terra produzir. Você já viveu aquela experiência de você estar sem trabalho? Às vezes você dá uma tomada de decisão errada, fica sem trabalho e não falta comida, porque de vez em quando você está tendo um bico ali, não é assim? Mas você não tem um trabalho efetivo. É mais ou menos isso que está acontecendo aqui com Acabe. Deus está nos chamando para uma conversa em particular, no gabinete dele, para a gente ajustar e acertar algumas coisas da nossa vida. E é isso que Deus está fazendo aqui com Acabe. Quando Elias vai falar com o rei Acabe, Elias advertiu o rei Acabe, mas essa advertência não foi atendida pelo rei Acabe. Elias fracassou na advertência que ele vai fazer. Acabe não ouviu o profeta Elias. Acabe não quis aceitar a orientação que Deus estava dando através de Elias, lá no capítulo 16. Acabe ficou duro. Acabe continuou na sua decisão
Deus então disse para Elias: tudo bem, Elias, vai lá e fala com ele assim: ó, aqui ó rei, aqui ó, de boa, beleza aí, hein? Tá tranquilo. Você quer fazer o que está na sua cabeça? Você quer fazer o que está na sua direção, no seu nariz? Você quer fazer aquilo que você pensa que você quer fazer? Tudo bem. Não tem problema não. Só que da minha parte não vai cair chuva. Eu não vou mandar chuva na terra. Eu não vou permitir que venha aquela chuva seródia. Eu não vou mandar na terra chuva para produzir os grãos que lá estão plantados. Beleza? Tudo bem. Você vai ver com quem que você está conversando. E é assim que Deus faz para hoje também, tá, irmãos? Deus não é diferente, não. Às vezes Deus permite que a gente passe por uns apuros na vida para a gente endireitar o nosso caminho e colocar o Senhor Deus no centro da nossa vida, para organizar as nossas coisas. Depois, essa falta de umidade na terra fez com que aquela terra ficasse dura, ficasse grossa, para que o propósito corretivo de Deus acontecesse na vida do rei Acabe. Acontece que no final do versículo 1, Deus diz o seguinte: a chuva vai voltar. Mas qual foi a condição que Deus disse para a chuva voltar? Qual? Veja aí no versículo 1, no final. A chuva só ia voltar? Coloca aí, você que está com a gente na mídia, no Face, a chuva só ia voltar quando? Isso aí, parabéns, irmã Diva. Mediante a minha palavra. Somente exato. Aqui tem um aprendizado muito bem, irmão Mauri. Aqui tem um aprendizado muito importante. Presta atenção, gente. Olhem aqui para mim numa coisa. Quando a correção na nossa vida é de Deus, o ajuste, o endireitar da nossa vida também vem de Deus. E quando Deus faz, Ele não faz para nos matar. Ele faz para a gente se endireitar. E o encaminhar e colocar no trilho novamente vem de Deus. E Deus também está dizendo, do mesmo jeito que eu estou falando que não vai chover, que eu não vou mandar aquela chuva seródia, aquela chuva que faz brotar, eu também vou falar quando é que essa chuva vai voltar sobre a terra. Guardem esse versículo 1 e vamos seguir em frente. Quando o Senhor Deus está falando sobre isso, Ele vai lá para o capítulo 18. Você pode ir comigo lá. O capítulo 18, o versículo 1. Olha o que acontece aqui. Você que já viu o versículo 1, quantos anos de seca? Quantos anos que já está aí? Quem já descobriu? Olha aí. 3 anos de seca. Alguém aqui que está comigo aqui ouvindo, está na internet, na mídia, já lidou com plantação? O que é plantar e ficar 3 anos sem chuva? Dá tudo beleza para a terra? Nada, né? Pois aqui no versículo 1 do capítulo 18 diz que após um longo tempo de 3 anos de seca. Por que longo tempo de 3 anos de seca? Porque quando a gente está vivendo uma pandemia, quando a gente está vivendo um tempo de correção, de disciplina, qualquer minuto é longo. Irmãos, de verdade, a gente está indo aí, nós estamos indo para completar 2 anos de pandemia. Que longos 2 anos, não é verdade? E quando a gente pensa que ela está acabando, parece que ela vem mais forte ainda, não é assim? E nós estamos num tempo de oração para o Senhor Deus ter misericórdia e continuarmos abertos para cultuarmos.
É o que está dizendo aqui. Depois de um longo tempo de seca, veio a palavra de Deus ao profeta Elias. E qual foi a palavra? Aí Deus disse para Elias: Elias, vai lá, fala com o rei Acabe, pois eu vou enviar a chuva sobre a terra. Ah, que maravilha! Ah, esse sobrenatural de Deus, esse agir soberano de Deus, esse agir da graça de Deus. Que bênção, que maravilha! Olha lá o versículo, capítulo 18, versículo 44 e 45. Veja lá. Olha aqui o que ele diz. Aqui a gente está, é aquele momento dos profetas de Baal, do momento em que eles estão ali querendo vir fogo sobre o altar. E aí o 44 diz: na 7ª vez o servo disse: ali vem uma nuvem pequena, quanto do tamanho da mão de um homem, está se levantando do mar. Então disse Elias: vá dizer ao rei Acabe, prepare o seu carro e desça antes que a chuva impeça. Enquanto isso, nuvens escuras apareceram no céu, começou a ventar e começou a chover forte. E Acabe partiu de carro para Jezreel. Sobrenatural de Deus, o tempo de Deus, o momento de Deus. Não sou eu que digo para Deus que a correção interrompeu, parou. Não, já deu, Senhor, beleza, já aprendi. Não, é Deus que faz o tempo da correção. 3 longos anos. Eu chamo então esses 3 longos anos de flagelo. Flagelo, essa falta de água, essa seca, essa tragédia que veio sobre o povo que Acabe reinava, que ele liderava. Mas com o flagelo vem o que eu estou chamando de o desafio. E qual é o desafio nesses 3 longos anos? O desafio era sobreviver e não morrer. Que coisa interessante, porque sem energia elétrica nós vivemos, não é verdade? Agora, sem água, e falar nisso, se alguém já tiver mais uma aguinha para mim, aqui eu preciso. Sem água, nós não conseguimos viver. A gente até busca racionalizar, mas sem água, a gente fica sem luz, sem energia. Tudo bem, mas a água, por isso que eu coloco aqui como sendo um desafio. O desafio, esse desafio de vivermos, nesse caso aqui sem água, mas no presente tempo nós estamos vivendo um desafio de sobreviver. Hoje, quando o irmão Jacques fala da morte da sua irmã, eles são em 11 irmãos, e dos 11 hoje morreu a primeira deles, né? E, puxa vida, obrigada. Quando se fala da morte, é uma luta, é uma dor, é uma situação que todos nós sabemos que vamos passar por ela, mas nós não gostamos de enfrentá-la, não é verdade? Nós não gostamos de enfrentá-la. Acontece que sobreviver faz com que a gente se torne criativo, e por isso que eu coloco aqui como desafio de sobreviver para não morrer. Esse desafio, ele é inerente ao ser humano. Quando você levanta cedo e vai trabalhar, quando você toma medicação, quando você vai tomar a vacina, não é assim, irmão Juliano? Quantos aqui já tomaram a dose do reforço, a 3ª dose? Olha que maravilha, viu só? Quantos aqui já tomaram as 2 doses? Ótimo. Por que a gente está tomando as doses da vacina? Porque esse é o nosso desafio de continuarmos vivos. E se algum de nós pegarmos esse vírus, que venha mais leve. Por quê? Porque a gente tomou as vacinas. Então, vencer os desafios para continuarmos vivendo é inerente a nós.
Por que que nós vamos ao médico? Por que que quando a gente não está bem de saúde, a gente busca o médico, toma a medicação para continuarmos vivendo? E aqui é interessante porque eu coloco aqui alguns desafios, por exemplo, trabalhar, sustento da família, a saúde. Talvez você não tenha um plano de saúde, mas você vai para o SUS, você tem a carteirinha do SUS, você tem a carteirinha da vacinação, você tem uma maneira previdente de cuidar da sua saúde. Os cuidados pessoais e familiares. Quando você tem o seu carro, você está buscando uma melhoria para a sua família, você tem a sua casa, a sua roupa. Essa é a maneira de nós mostrarmos que queremos viver, que queremos cuidar de nós mesmos, que queremos cuidar do nosso corpo. A gente toma banho, a gente passa um perfume, a gente passa um desodorante. Por quê? Porque a gente está cuidando do nosso corpo, mesmo sabendo que o nosso corpo é pó, ele vai voltar para o pó, mas nós cuidamos dele. Nós passamos esse álcool aqui, a gente fica se pulverizando com isso aqui, por quê? Para cuidar de nós mesmos e cuidar do outro. Então, esse é o desafio da sobrevivência nesse tempo difícil que estamos vivendo. A terceira visão desse sobrenatural de Deus. O primeiro é o flagelo. Segundo, o desafio de sobreviver em meio ao flagelo. Terceiro, é a provação. Aqui, irmãos, eu não sei o que é que você pensa, mas vamos conversar aqui um pouquinho? Priorizar a palavra que o homem de Deus trouxe para ela. Fazer o bolo para ele primeiro. Já viram isso, irmãos? Olha só, moço. Eu não tenho mais sustento nenhum. Estou aqui com esses gravetos, eu vou fazer um foguinho. Eu tenho um pouco de óleo, de azeite, um pouco de trigo. Vou fazer bolo para mim e para os meus filhos. Depois a gente vai morrer. O que é que você faria? Pensa um pouquinho. Se fosse você, o que é que você faria? Essa mulher era uma viúva, ela só tinha aquela comida, e aí o homem de Deus chega para ela e diz, olha, além da água, faz um bolo para mim. Ah, não vou fazer não, sabe por quê? Ó, aqui, não, se você fizer, você vai experimentar o sobrenatural de Deus. Pode fazer. E depois você vai comer com seus filhos. Você faria? Assim, de primeira. Pensa, só pensa assim. Você que está acompanhando pela internet, você faria? É aqui que o milagre do sobrenatural começa a acontecer. Há duas fases desse sobrenatural de Deus aqui. A primeira fase começa aqui agora. A prova de fé dessa viúva. O homem de Deus chega para ela, pede a água. Já era um produto em extinção, hein? Ela não reclama, não fala nada, mas ela vai buscar água para ele. Quando ela está indo buscar a água, que já era um passo de fé, ele diz, olha só, capricha naquele bolinho, aquele bolinho de milho, né? Aquele bolinho especial. Não tem não, moço. Não tem não, não vai dar não, porque eu vou fazer só para mim e para os meus filhos e depois a gente vai morrer. A perspectiva de quem está dentro da tragédia é a morte. A perspectiva na visão de Deus é no sobrenatural. E é aqui que tudo começa. Presta atenção. Vamos lá. Mateus capítulo 6, o versículo 33 diz assim, buscai primeiro o reino de Deus. Quem me ajuda a completar? Você crê nisso que você acabou de falar? Você que está na internet, você crê nisso? Mateus 6, 33 diz, mas buscai primeiro
o quê? O reino de Deus. E todas as outras coisas. Você acredita mesmo nisso? Você acredita mesmo nisso? Você acredita que se buscar primeiro o reino de Deus, todas as outras coisas na sua vida serão acrescentadas, sim ou não? Então diga assim: Senhor, eu creio no teu sobrenatural. Eu priorizo o teu reino. Em nome de Jesus. O passo de fé desta mulher está em atender o desafio dado por Deus a ela, não só em buscar água, mas fazer o bolo. Se ela se recusasse, ela não experimentaria o poder de Deus, mesmo sem crer. Veja, aqui está acontecendo algumas coisas, mas o primeiro desafio ela estava experimentando agora. A fé dela ainda não estava apurada, não. O homem de Deus, Elias, chega para ela, pede uma água, ela prontamente vai dar a água. Depois ele diz: faz um bolo para mim. Ela questiona, mas faz. Ela questionou, mas fez. O primeiro passo é estarmos em atitude e prontidão de obediência. Mas buscai primeiro o reino de Deus, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Mesmo que seja o último grão de trigo, ou a última colheradinha de azeite que você tenha na sua casa. Se Deus está pedindo, esse é o passo de fé. As demais coisas serão acrescentadas. Vamos adiante, vamos continuar aprendendo com ela? Olha que coisa interessante. Esse eu chamo de terceiro passo, que é a aprovação pela qual ela estava passando, o desafio. Mas agora, eu chamo o quarto passo do sobrenatural, que é a obediência. Toda experiência com Deus inicia pela obediência. Quanto mais eu relutar em obedecer a Deus, quanto mais eu fugir de obedecer a Deus, menos eu vou desfrutar do sobrenatural de Deus. Vou repetir. Quanto mais eu fugir, quanto mais eu relutar, quanto mais eu fechar os meus ouvidos, menos eu vou desfrutar do sobrenatural de Deus. Obedecer é melhor do que depois chorar o leite derramado, que naquele texto, naquele contexto era água. Eu vou trazer aqui alguns exemplos de pessoas que relutaram, mas alguns deles experimentaram lá na frente. E aí eu queria que você visse você. Você é daqueles que relutam ou você aceita o desafio de Deus na sua vida? O primeiro exemplo que eu trago aqui é o exemplo de Moisés. A gente não vai ler o texto, mas você pode marcar o texto lá na sua Bíblia. Moisés tem o texto de Êxodo capítulo 3, do versículo 11, depois do capítulo 4, versículo 10. Deus chega para Moisés e diz para Moisés liderar o povo dele. Moisés diz: não vou não. Eu sou um homem gago, eu não sei falar em público, eu não sei falar na frente de Faraó, eu não vou não, Deus. E aqui eu tenho um entendimento que se Moisés não relutasse tanto, se Moisés não retrucasse tanto com Deus, ele seria curado da gagueira. Se eu falar nesse microfone aqui é melhor, deixa eu experimentar. Vou tentar aqui. Alô? Melhorou um pouquinho? Vamos lá.
que não, né? Isso. No meu entendimento, Moisés era gago, isso é fato. Mas no meu entendimento, se Moisés não relutasse tanto com Deus, Deus iria curá-lo da gagueira. Mas ele reluta com Deus, aí Deus manda alguém para falar no lugar dele. Deus manda quem? Deus manda o irmão dele, Arão. Vou mudar. Isso, vim para isso aqui. Deus manda Arão. Tudo bem, Moisés, você não quer? Beleza, eu vou colocar Arão para ir junto com você. Ele experimenta o sobrenatural de Deus. Mas eu penso que ele não experimentou 100% do sobrenatural de Deus. Por quê? Porque ele questionou. Diminui um pouquinho o volume. Acho que ele está... Não sei como é que estão os irmãos ouvindo. Ok. Moisés questiona tanto o desafio que Deus coloca para ele, que ele perde o privilégio de servir. Depois, o segundo exemplo que eu coloco aqui é o exemplo de Jonas. Oh, coitadinho de Jonas, né? Capítulo 1 de Jonas, versículo 1, 2 e 3, e você pode ler depois em casa. Que homem fujão, e fugiu tanto para não obedecer Deus, que ele vai parar dentro do ventre de um grande peixe. Por que ele não obedeceu a Deus? Sabe por quê? Olha aqui para mim, presta atenção. Porque ele tinha mágoa de Nínive. Ele tinha raiva do povo de Nínive. Porque o povo de Nínive tinha oprimido, tinha castigado, tinha escravizado o povo de Deus. Ele tinha mágoa, ressentimento. E quando Deus pede para ele pregar a Nínive, então ele diz, eu não vou. Gente! E ele foge. Lá na frente, a duras penas, depois ele prega. E aí, você pode depois ver o que foi que aconteceu, para ele experimentar o sobrenatural de Deus. O terceiro exemplo que eu trago é Isaías. Deus desafia Isaías a ser um profeta messiânico. Deus desafia Isaías a falar da vinda do Messias. Deus desafia Isaías a falar ao seu povo de livramento, de libertação. E aí Isaías começa a dizer assim, ah, Senhor, eu sou um homem de impuros lábios, eu habito no meio de um povo de impuros lábios. Até que Deus, tá bom, Isaías, tudo bem. Deus faz vir uma brasa do céu, toca nos lábios de Isaías para purificar a língua de Isaías. Se Isaías não questionasse, eu tenho certeza que ainda assim ele experimentaria o sobrenatural de Deus. Quarto e último exemplo de pessoas que tiveram dificuldade em obedecer a Deus é Jeremias. Jeremias, no capítulo 1, versículo 6, ele aqui está dizendo, ó Senhor, né? Ele é chamado aqui o profeta chorão. E ele está, na conversa dele aqui com Deus, ele está dizendo de quem ele era. E ele se coloca como sendo o menor de todos eles. Ele está dizendo, olha, eu sou o menor de todos. Como é que eu vou falar? Como é que eu vou estar ministrando, liderando o povo? Ah, soberano, eu não sei falar, pois eu sou muito jovem. Esses exemplos que nós vimos aqui, esses 4 exemplos, são exemplos de pessoas que Deus
desafiou a viverem no sobrenatural, mas eles tiveram muita dificuldade para obedecer. A minha pergunta, ela vai para mim e para você. Você obedece facilmente ou também fica questionando? Você faz realmente como Mateus capítulo 6, o 33, você busca primeiro o reino de Deus? Ou você fica mais, eu não sei falar, eu sou gago, eu sou muito jovem, eu ainda não fiz seminário, eu ainda não tenho treinamento, enfim. Quinto processo, eu chamo esse quinto processo aqui de prática da fé. Para mim, na vida dessa viúva, a prática da fé foi o quê? Foi o quê? Vocês concordam comigo? Vocês concordam? Você que está comigo no Face, concorda que a prática da fé foi fazer o bolo? O desafio foi esse, não foi? O homem de Deus chega e diz, olha, vai lá pegar uma aguinha, faz um bolo aí. E ela disse que não tinha como fazer o bolo. Essa foi a prática. Se ela fizesse o bolo, ela ia estar obedecendo aquilo que o homem de Deus falou, mesmo duvidando, porque ela não estava crendo muito, não. Mas ela, de todo jeito, teria que fazer o bolo para ela e para os filhos. Então, ela faz o bolo. E ela faz o bolo com tudo o que ela tinha. Agora, presta atenção aqui no detalhe. Ela usa tudo aquilo que ela tinha para fazer o bolo. Quando a gente está servindo ao Senhor, você está por inteiro ou está pela metade? Você está servindo, mas com a mente lá fora, com aquilo que você ainda tem que fazer, ou com um monte de coisa, ou você está 100% focado no que Deus quer que você faça? É o bolo que você está fazendo. Quando você para o seu momento de PGM, os sementes, ou o teu relacionamento discipulador, você está 100% ali, ou não vê a hora daquele negócio acabar, porque você já está com a cabeça cheia daquilo ali. Como é que é? Viver no sobrenatural do Senhor é ser colocado à prova todo dia, em todo instante, em todo momento. Fazer o bolo era a prática da fé daquela viúva. Sexto, o fruto da obediência. Vamos lá. Elias pede para ela fazer o bolo e diz a ela uma profecia. Qual foi a profecia? Vocês se lembram? Se ela fizesse o bolo, o que ia acontecer? Eu não ouvi. Se ela fizesse o bolo, não ia faltar nem o azeite, nem a farinha. Mas olha aqui para mim, olha aqui para mim. Ela ainda tinha farinha e azeite em abundância, sim ou não? Para que ela tivesse a farinha e o azeite em abundância, o que ela tinha que fazer? O bolo. Olha aí! Às vezes a gente quer a bênção, mas a gente não quer fazer o antes da bênção. A gente quer ter a fartura, mas não quer passar pela provação. A gente quer ter o sobrenatural, mas não quer viver o desafio de Deus. Percebe? Então, ela tinha uma promessa de Deus na vida dela. A promessa era: o azeite não vai faltar, a farinha não vai acabar, enquanto houver seca na terra. Mas para isso você precisa fazer o bolo para mim.
Eu fico feliz porque a experiência dessa viúva é que ela, irmãos, queridos, presta atenção numa coisa. Ela fez tudo que ela tinha, ela não guardou um pouquinho. Ela usou toda a farinha e todo o azeite que ela tinha para fazer aquele bolo. E ela viveu o sobrenatural de Deus. O azeite e a farinha. Ela viveu a provisão abundante de Deus. A contínua bênção de Deus na vida dela, no lar. Não deixando faltar coisa alguma para a sobrevivência da família. Amém? Confie no Senhor. Coloque o reino de Deus em primeiro lugar. E nada na sua vida vai faltar. Nada na sua família vai faltar. Irmãos, eu estou dizendo nada. Nada há de faltar. Quando nós colocamos o reino de Deus em primeiro lugar, nada faltará. Creia nisso. Creia nisso. Nada há de faltar. Você pode dizer amém? Você crê nisso? Então obedeça. Se você tiver de fazer o bolo com tudo que você tem para os elementos do bolo, faça, crendo na promessa de Deus na sua vida. Não duvide. No entanto, eu vou dizer que ela ainda não estava crendo 100% ainda não, tá bom? Mas vamos lá. Depois, aqui para mim vem o 7º ponto desse desafio de fé, do sobrenatural para essa mulher, que eu chamo de caindo na real. Eu chamo aqui a gangorra da fé. A gente faz aquelas campanhas, 40 dias de libertação, 7 dias de oração, semana de jejum e oração, e a gente fica ardendo por Jesus. A gente fica cheio do poder de Deus. A gente fica feliz, alegre. Parece que a gente sai dos cultos flutuando, não é assim? Aí a gente volta para casa, parece que a fé ficou lá. É isso mesmo? A gente abre a porta da casa, entrou dentro de casa, parece que aquele gostoso, aquele sobrenatural, aquela bênção, aquele poder ficou lá no templo. A gente põe o pé dentro de casa, as tribulações, as lutas, as dificuldades. Aqui com esta mulher também aconteceu a mesma coisa. Ela teve um momento de baixa na sua fé. Ela ainda estava vivendo a fartura do azeite e da farinha. Só que enquanto ela vivia a fartura do azeite e da farinha, uma tragédia aconteceu na sua casa. Uma tragédia aconteceu no seu lar. Você sabe o que aconteceu? O filho dela morreu. O filho dessa viúva morreu. E aí, você que está com a sua Bíblia aberta, continue aí comigo. Nós estamos no capítulo 17. O que acontece aqui? O filho morre e ela sofre um baque na sua fé muito grande. O que ela faz? Ao invés dessa viúva continuar desfrutando do sobrenatural de Deus e vivendo a bênção e a graça de Deus, então, o que acontece? Ela vai reclamar. E ela procura Elias e reclama com ele. E diz assim, versículo 18. O que foi que eu te fiz, homem de Deus? Você veio para lembrar-me do meu pecado e matar o meu filho? Ela acusa o homem de Deus. A fé, parece que a fé daquela mulher no sobrenatural de Deus tinha ido embora. Ela ficou tão triste com a morte do filho que ela começa a acusar Elias. E começa a até ir contra ele, dizendo, você trouxe a morte para dentro da minha casa.
Veja, ela estava com a despensa farta, ela estava com a despensa cheia, como prova de que Deus estava cuidando dela. Mas quando ela foi tocada na sua alma, a fé dela sucumbiu. Às vezes, nós também experimentamos isso. Às vezes a comida não é o top da nossa prova de fé. A prova de fé está naquilo que o nosso coração está ligado. A palavra de Deus de Mateus, ainda capítulo 6, diz que onde está o nosso tesouro, ali está o nosso coração. E onde é que está o seu tesouro? Houve uma época no nosso país em que muita gente teve perdas de dinheiro que estavam na poupança. Muitas igrejas também perderam. Houve alguns planos financeiros do governo e que confiscou muito dinheiro. Muita gente se suicidou. Muita gente, quando soube que sua poupança havia sido comida pelo governo, teve uma parada cardíaca e morreram. Onde é que está o seu tesouro? Onde é que está o seu tesouro? Essa viúva, quando perdeu o filho, ela então reclamou. Ela fez uma coisa que não tinha feito quando o Elias pediu para ela fazer a comida, para ela fazer o bolo. Agora que o filho morre, ela diz: o que foi que você veio fazer comigo aqui, homem de Deus? Você trouxe desgraça sobre mim. Está aí no versículo 20. Sim. Na verdade, quando ela reclama, o próprio Elias baqueia na fé. E você pode ver aí, versículo 18, versículo 19 e o versículo 20. Elias fala com Deus, ele diz: ó Senhor meu Deus, trouxeste também desgraça sobre esta viúva, com quem eu estou hospedado, fazendo morrer o seu filho. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa. Quando a gente é tocado na alma, a gente precisa olhar as circunstâncias e até saber como falar com Deus, abrindo o nosso coração para Ele. Em que momento dessa gangorra você está na sua fé? Você está no alto da sua fé ou você está no baixo da fé? Você está crendo muito ou crendo mais ou menos? A sua fé é como um grão de mostarda ou a sua fé é menos que um grão de mostarda? Mesmo tendo experimentado o sobrenatural de Deus, atendendo toda a necessidade de alimento e comida daquela família, ela continuava vivendo com as mesmas situações que todos os demais seres humanos viviam naquele tempo. E quando o filho morre, ela cai na real. Acontece que Deus amava tanto aquela viúva que deu a ela uma segunda chance. Então, na sequência, Elias pede a criança, pede o corpo. Elias faz a mesma coisa que lá adiante Eliseu faz, que é deitar em cima do menino, respira em cima dele e Deus dá vida àquele menino. Está aqui no versículo 23. E para mim aqui, já caminhando para a conclusão dessa nossa conversa, vem o último ponto que eu acho especial. Aqui sim, ela tem a oportunidade de experimentar a verdade da sua fé. O versículo 23, quando Elias entrega o filho vivo para aquela viúva, ela diz no versículo 24, então a mulher disse a Elias: agora sei que tu és um homem de Deus e que a palavra do Senhor vinda da tua boca é verdade. Amém?
agora sei que tu és um homem de Deus e que a palavra do Senhor vinda da tua boca é verdade. Ela aqui faz uma confissão de fé. Ela aqui tem a oportunidade de ter um novo nascimento. Ela aqui confessa a sua fé em Deus. Ela aqui passa a segunda prova de fé. A primeira prova foi de fazer o bolo. Mas ela ainda não tinha feito essa declaração. Quando ela fez o bolo, ela não tinha feito essa declaração, reconhecendo que Elias era o homem de Deus e que a palavra que ele falava verdadeiramente era de Deus. Ela precisou passar por uma prova de fé ainda muito mais profunda para declarar a sua fé no Senhor. Sim, ela tão somente até aqui tinha experimentado coisas especiais da fé, mas ela não tinha tido um quebrantamento. Quantas vezes as pessoas vivem na igreja, vivem junto com os cristãos, mas não se converteram ainda? Quantas vezes as pessoas experimentam coisas maravilhosas da fé, mas ainda não se converteram? Não professaram, não confessaram com os seus lábios, como ela fez aqui. Essa viúva já tinha experimentado algo sobrenatural de Deus na sua vida, mas ela ainda não tinha se convertido. Ela já tinha experimentado o sobrenatural, trazendo comida, trazendo provisão sobre a sua vida, mas ela ainda não tinha se convertido. Ela precisou passar por uma prova que tocasse na sua alma, para que ela pudesse confessar a sua fé em Deus. Somente quando ela confessa é que ela experimenta o sobrenatural de Deus verdadeiramente. Então ela diz, ela até esse momento não havia reconhecido que Deus era Deus. Eu quero, nesse tempo da minha conclusão, quero perguntar a você uma coisa. Tanto os que estão aqui presencial, quanto os que estão online. Talvez você já tenha vivido no meio dos cristãos. Talvez você já tenha experimentado muitas coisas que os filhos de Deus experimentam. Mas a minha pergunta é, você já confessou Jesus como seu único Senhor e Salvador? Você verdadeiramente já confessou o Senhor na sua vida? Você já passou por essa prova de fé a ponto de declarar que o Senhor Deus é o teu Senhor? A sua fé está firmada em Deus? Ou a sua fé ainda está naquela fé de fazer o bolo? Você já foi tocado no mais profundo? Você já experimentou algo profundo no seu relacionamento com Deus? A ponto de você ter a sua declaração de fé, como essa mulher fez aqui? Verdadeiramente, você é um homem de Deus, e toda palavra dita por você, pela tua boca, é verdade, é de Deus. Você já experimentou esse sobrenatural de Deus? Essa palavra de Deus hoje para nós traz-nos um desafio de permanecer na fé do sobrenatural. Qual é a fé que você está vivendo hoje? O primeiro momento da viúva, quando ela faz o bolo, ou o segundo momento, quando o filho dela morre? O desafio é não permitir vivermos os altos e baixos da fé, que é o nosso lado humano, mas vivermos rompendo em fé, vivermos no sobrenatural de Deus. O desafio é vivermos de modo que não venhamos desistir de crer em Deus, mas continuar cuidando de nós no caminhar da nossa fé. João capítulo 15, o versículo 6 diz: se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e esse ramo seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e eles são queimados. Deixa eu dizer uma coisa. É como o ramo da árvore.
Se você está conectado na árvore, e a árvore, o tronco é Cristo Jesus, então você vai produzir fruto. Mas quando você questiona, quando você diz, não, isso foi o que eu entendi, isso é o que eu sei, você ainda não foi tocado na sua alma, como aquela mulher quando perde o seu filho. Você só está na fé do bolo. Você só está na fé do bolo. Você precisa confessar, ter a certeza do sobrenatural. Às vezes a nossa fala é uma fala que eu costumo dizer que é o nosso evangeliquez. A gente aprende a falar umas coisas, mas a gente não vive, a gente não experimenta. E se nós não estivermos enxertados na árvore que é Jesus, não vamos produzir fruto. A gente vai ser um galho seco. E o galho seco para nada serve, senão para ser arrancado da árvore e jogado fora. Eu sou a videira e a verdadeira. Vocês são os ramos. Se alguém não permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Pois sem mim nada vocês podem fazer. Ou sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Você crê no sobrenatural de Deus? Você quer viver o sobrenatural de Deus? Você quer viver o sobrenatural de Deus fazendo o bolo? Ou o sobrenatural de Deus que é capaz de ressuscitar o teu filho? Qual dos dois você quer experimentar? Você quer mergulhar em águas mais profundas no relacionamento com Deus? Ou você quer ficar no superficial no relacionamento com Deus? Você que escolhe. Agora, se você quiser ficar no superficial, ali só tem arrozinho. Só tem arrozinho. Mas se você for em águas mais profundas, você vai se alimentar de carne. Você vai se alimentar de algo mais suculento. E Deus vai te levar a um caminhar mais profundo com Ele. Ore ao Senhor e peça que Ele reine na tua vida, que Ele habite em você e que Ele te leve ao sobrenatural dEle. Vamos orar e depois vamos cantar. Pai, em nome de Jesus, somos teus filhos, servos do Senhor, cremos na tua palavra, cremos no Senhor Deus, sabemos que a palavra dita em nome de Deus é verdade. E por isso, ó Deus, pedimos que o Senhor faça em nós e através de nós o teu sobrenatural. Faça-nos mergulhar águas mais profundas, ó Deus. Sim, ó Pai. Faça-nos viver o mais profundo da fé e enxergarmos além das dificuldades e vivermos, ó Deus, como filhos do Senhor, vencendo dia após dia, conduzidos pelo teu amor. Reina em mim, Senhor. Reina em nós. Reina em nosso lar. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém, ó Deus. Amém, Senhor. Vamos ficar em pé, irmãos, e vamos celebrar ao Senhor. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti, pois tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, não só a minha. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim. A ti eu vou clamar,
Misericordioso Deus, venha sobre nós com o teu poder, com a tua graça. Corrija-nos naquilo que precisa ser corrigido, Senhor. Ensina-nos a andar nos teus caminhos. Mostra-nos, ó Deus, o mais profundo do teu sobrenatural, para que a nossa fé seja testada para a glória e honra do teu nome. Seja com aqueles que estão conosco no Face. Abençoe o lar, a casa, a família de cada um, tanto dos que estão aqui presencialmente quanto dos que estão na mídia. Mas dá-nos a oportunidade de experimentarmos o teu sobrenatural e buscarmos a tua justiça e o teu reino em primeiro lugar, para que todas as outras coisas na nossa vida sejam acrescentadas. Que o teu amor, Deus Pai, que a graça consoladora de Cristo Jesus, nosso Salvador, e o consolo do Espírito Santo de Deus continue conosco hoje e sempre. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém, ó Deus. Amém. Amém. Então, eu me rendo aos teus pés. És tudo que eu preciso para viver. Eu me lanço aos teus braços, culto. Vá com o Senhor até o nosso próximo encontro. Que a bênção e a graça do Senhor esteja sobre ti, sobre a tua família e sobre a tua casa. E nós, os que aqui estamos, vire-se para o lado, para trás e deseje uma ótima semana. A quem está aí, diga isso, uma ótima semana. A bênção de Deus esteja sobre ti. Temos um casal de amigos do Pedro Paulo e da Beatriz que estão conosco. Muito bem-vindos. Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus. Vão na bênção, irmãos. Em nome de Jesus, tenham uma ótima semana.